Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É uma grande satisfação estar conversando com vocês, os nossos ouvintes, e também aqueles que acompanharão em seguida, mais tarde, o vídeo dessa participação aqui no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap, com P de pato no final. Então vamos lá, doutor Rogério Neiva, aos destaques de hoje. Vamos ao primeiro assunto, já que o governo do estado do Paraná e também um banco privado chegou a um acordo sobre dívida de ações em garantia com o antigo Banestado. Inclusive, esse acordo teve a participação, a homologação feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Exatamente, Sérgio. Esse é um assunto que merece ser trazido e destacado aqui para os nossos ouvintes, por vários motivos e que vão muito além da questão do conteúdo do acordo em si, que, diga-se de passagem, por si só já é algo significativo. O que temos aqui? Temos um conflito, tínhamos um conflito entre o Estado do Paraná e o Itaú, que envolveu, relacionado a uma operação na venda do antigo Banestado, que, resumidamente, é uma discussão do ponto de vista jurídico, inclusive, bem interessante. O que aconteceu? Naquela operação, o governo, o Estado do Paraná havia participado e oferecido as ações da companhia de energia em garantia, e o Itaú, que era o titular dessa garantia, que participava da operação, em função lá de, no desdobramento daquela pactuação, foi executar a garantia. E pretendia executar essa garantia pela via tradicional. O Estado do Paraná alega que a via deveria ser a via do precatório, da execução, a via tradicional da execução da fazenda pública. Então a discussão era se numa situação como aquela, atípica, se observaria ou não o regime de precatórios. Essa discussão foi travada, para o seu ouvinte quiser acompanhar depois, no ARE, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, até porque é uma discussão que tem fundo constitucional, 1.291.514. Pois bem, e aí diante desse impasse foi construída uma solução de consenso, em função do qual se estabeleceu um parcelamento, de modo a não seguir a via do precatório. Então, no fundo, eu acredito que esse é o típico acordo ganha-ganha, que os dois saíram ganhando, porque o Estado do Paraná tem a possibilidade de pagar isso de uma maneira menos gravosa, por meio do parcelamento, e o Itaú também não precisa seguir a via crucis do precatório. Agora, a grande questão aqui, Sérgio, na minha visão, e como entusiasta, militante, apaixonado pela causa dos métodos consensuais e da conciliação, é que este caso, que é um caso, como o ouvinte já percebeu, um caso importante, foi resolvido por um acordo no Supremo Tribunal Federal, mediado por quem? Pelo ministro Lewandowski, na sua última semana de exercício como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho assim, para mim, e eu acredito que todos os entusiastas da conciliação, isso tem um sentido emblemático. O ministro Lewandowski, que foi um grande entusiasta dos métodos consensuais, por alguns motivos que eu vou destacar aqui, termina sua carreira no Supremo. Na semana que ele termina essa carreira, ele deixa mais este legado para o movimento pela conciliação. Recentemente, destacamos aqui, o Brasil inteiro acompanhou, o ministro Lewandowski também mediou e protagonizou a solução de consenso no Supremo Tribunal Federal envolvendo aquele conflito entre a União e o Estado de Pernambuco, tendo por objeto a ilha de Fernando de Noronha. Então, isso por si só, eu acho que já diz muito. E para além disso, um último destaque que eu chamo a atenção, e aí fazendo uma homenagem ao ministro Lewandowski, aproveitando esse gancho, demais esse legado que ele deixa nesse acordo aqui, nesse último acordo, o ministro Lewandowski, é preciso que se diga aqui, quando foi presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, proporcionou uma grande contribuição, aliás, proporcionou grandes contribuições, Muita gente ou se esquece ou não tem consciência, por exemplo, de que a implantação das audiências de custódia hoje tem a digital. Se não fosse o ministro Lewandowski num esforço como gestor de política judiciária na condição de presidente do CNJ, talvez, seguramente o que determinou a implantação naquele momento foi a gestão do ministro Lewandowski. Pode ser que num outro momento isso surgisse também, mas mérito da gestão do ministro Lewandowski. E também, na sua gestão como presidente do CNJ, proporcionou uma grande contribuição para o avanço das políticas de conciliação. A começar pelo fato de ter convocado como seu juiz auxiliar exclusivamente para cuidar disso, um das maiores referências que nós temos no Brasil, que é o juiz André Gomes de Azevedo, e que fez um belo trabalho auxiliando o ministro Lewandowski no CNJ. Então, fica esse registro e, que o ministro Lewandowski, o legado sirva de exemplo para os entusiastas e para que se outras pessoas também sigam o mesmo caminho, valorizando a solução de consenso. Vamos para um outro assunto agora. Vamos falar da concessionária de energia elétrica Light. Ela pede à Justiça uma mediação para um acordo extrajudicial com credores. Então, Sérgio, essa notícia, isso aconteceu essa semana, tem uma dose de polêmica, porque inclusive a Light pediu a suspensão das ações enfim, são alguns bilhões de reais, dos que os credores estão cobrando, e pediu essa mediação extrajudicial. Foi deferida, o que inclusive suscitou aí uma dose de polêmica, a tramitação dessas ações em função dessa iniciativa. O que eu chamo a atenção aqui do ouvinte? Primeiro que nós estamos vivendo um momento em que há uma certa dificuldade de fluxo de caixa por parte de algumas das grandes empresas. Vide aí o caso Americanas, que inclusive vou fazer um comentário rápido aqui, vamos comentar aqui na sequência, em função de um novo episódio que ocorreu nesse caso. Então, estamos vivendo isso tem uma série de fatores, inclusive a dificuldade de crédito em função das taxas de juros. Mas o que esse episódio da Light nos mostra? Nos mostra que diante dessa situação,
tem se buscado, inclusive as empresas, né, a soluções no campo dos métodos consensuais. Inclusive, o pedido de mediação extrajudicial foi solicitado junto ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que é uma instituição respeitada, né, de longa data, então que tem todas as condições de fazer um belo trabalho. Então, né, fica aí o registro e os votos e a aposta de que se consiga chegar a uma solução de consenso.